ao som do Coringa. Quer concorrer a R$ 500 do bolão e ao sorteio de uma camisa oficial toda semana? Clube de vantagens da S1 Live. O link tá na descrição. Bem, eu achei que fosse dentro do esperado, né? Acho que foi mais um bom jogo, um jogo seguro do Flamengo. O time claramente evoluiu durante a Taça Guanabara. E eu gostei da maneira como o clube, né? Tirando aquele pessoal que ganha medalha, que eu não sei porque ganha medalha, mas é a coisa da federação, né? O CEO ganhou medalha. Você viu, André? O CEO, todo pimpão ganhando medalha lá e tal. Todo mundo ganhou medalha. O negócio é bonito, né? Mas, enfim, falar em CEO, tem o CEO do Botafogo também aí, que é um cara muito atuante, né? Vai disputar o Bi da Taça Rio. É um projeto fantástico, né? Mas o fato é que o Flamengo soube lidar, acho, com uma certa maturidade. Não festejou de forma efusiva, que não dá para festejar efusivamente Taça Guanabara, também não desprezou o troféu, não se despreza o troféu. Troféu, troféu, é mais um na galeria, né? Se você pegar, por exemplo, lá o pessoal do Boca, eles tudo que é troféu internacional, eles querem, né? Eles sempre se propõem a ganhar. Para quê? Para justamente poder falar, nós temos tantas taças assim, assim, assim e tal. Então é importante, ganhar a Taça Guanabara é a 24ª do Flamengo. Claro que isso não basta, claro que não é isso que o torcedor quer, é evidente que tem que buscar títulos mais importantes, mas foi o que você colocou em disputa e o time ganhou e ganhou bem, mesmo atuando 2 jogos com um time sub-23, foi justamente quando tomou o único gol e quando perdeu pontos, né? Além do empate com o Vasco. Mas acho que o time melhorou, se você pegar os jogos com os pequenos, até o Madureira, acho que o time melhorou. Pegar os clássicos, Vasco, Botafogo, Fluminense, o time melhorou. O jogo com o Fluminense foi melhor do que contra o Botafogo, foi muito ruim, e melhor do que contra o Vasco, no sentido de ter produzido mais, ter corrido menos riscos. Então é um time que está num caminho. Você percebe, obviamente, que é um caminho. Eu acho que o clube soube lidar bem ali com o que aconteceu, comemorando de forma moderada, ciente de que isso é muito pouco mesmo, né, para aquilo que esses jogadores têm que apresentar, a dívida que o clube, que eu falo, o departamento de futebol, dirigentes, jogadores, todos eles têm com a torcida pelo decepcionante ano de 2023. Então, acho que foi legal. E o maior público do ano, né? Superando, inclusive, o público do jogo de quinta-feira do Fluminense contra a LDU, que valia o título da Recopa Sul-Americana. Então, mais uma vez, a torcida foi no bom número. E o Pedro, 10 gols em 10 jogos, a Arrascaeta mais inteiro, né? Saiu até para ser preservado, minutagem, essas coisas, mas não saiu se arrastando, né? Como acontecia muito no ano passado. Voltar para o segundo tempo já estava se arrastando. 15 minutos quase tinha que sair de maca, né? É um negócio assim constrangedor. Ele não aguentava mais correr. Então você vê o Arrascaeta mais inteiro, o De La Cruz cada vez mais à vontade, o Vinha muito bem, né? O Vinha estreando como titular, uma boa partida, foi fazer cobertura do outro lado e tal. Então você percebe que tem algo acontecendo ali, algo bom acontecendo. Até onde vai dar, o tempo que vai dizer. A gente sempre tem que ter muito cuidado, até porque o ano passado reforçou essas lições, né? O Flamengo tinha uma derrota em 20 jogos, deu ali um couro no Grêmio, jogando muito bem lá em Porto Alegre, passei até mais, foi 2-0, Copa do Brasil, vira para cima do Atlético, mesmo sem fazer um jogo bom em Belo Horizonte, com o talento do Arrascaeta, 2-1, aí o preparador físico soca o centroavante. Tudo mudou. Tudo mudou. A partir daquela madrugada, aquela noite madrugada, tudo mudou. O curso da história foi modificado. Quer dizer, o Flamengo poderia ter tido, mesmo com as loucuras do São Paulo, ter tido um ano de sucesso, ano passado. Porque teve aquela derrota que foi a única dos 20 jogos para o Bragantino, horrorosa atuação, mas eram 20 jogos e uma derrota. Para um time que perdeu 20 jogos no ano, né? É um recorte interessante. E jogando brasileiro, jogando Libertadores. E, de repente, pô, tudo foi para o espaço ali naquela noite, ali, tudo deu errado. Então, não acho que vai acontecer algo parecido, mas todo cuidado é pouco, o torcedor não pode se empolgar demasiadamente, mas existe um trabalho em curso e acho que um trabalho até aqui bem feito. Eu quero registrar também ali a maturidade do Tite de ter recuado naquelas coisas que falou sobre o Daniel Alves, aquela comparação sem sentido envolvendo Neymar. Ele já abriu a coletiva falando sobre isso, e se retratando. Eu acho que foi uma atitude muito correta do técnico. Né? Aquela coisa, ao vivo, coletivo, às vezes acontece, programa ao vivo também é assim, você às vezes fala uma bobagem, fala uma coisa que você não gostaria, fala sem pensar, tenta se esquivar de uma pergunta mais difícil, aí fala o que não deve, mas pelo menos teve digamos assim, a coragem de reconhecer que não foi um bom paralelo
e meio que encerrou esse assunto de uma forma que eu acho que foi também bem interessante, porque esse tipo de coisa não parece, mas se não mata ali, se ele não corta, né? Isso sempre rende. Mais adiante rende. Qualquer outra confusão polêmica rende. Então foi bom para ele e foi bom para o Flamengo também, que aquela derrapada tenha sido corrigida para evitar que esse assunto, em algum momento, venha a criar algum tipo de tumulto, né? No sempre vulnerável a agitações Clube de Regatas do Flamengo. É isso. Já tem um superchat aqui, né, do Juan Felipe, que está falando: Mauro César, o melhor comentarista do Brasil. Quem fala mal tem inveja. André Rocha sabe muito também. E abraços, Alain. Obrigado, Juan. Obrigado pelo carinho aí com a gente. Então, Juan, ajuda a gente aí, né? Recomenda essa live para a galera. Recomenda aí. Toda segunda e quinta tem um programa aqui na área com o Mauro César e com o André Rocha. Então, dá essa moral para a gente aí, que é muito importante. Bom dia, André. Bem-vindo, meu amigo. Tudo bem? Taça Guanabara passou, né? A gente vem falando ao longo do tempo da importância que tem essa Taça Guanabara específica do Flamengo, porque, querendo ou não, eu pensei muito nas nossas conversas nas lives, né, André, quando o Flamengo levantou a taça. Eu concordo muito com o Mauro, não foi nada de forma efusiva, foi uma maneira ali, né, normal de se levantar, mas que de repente entra dentro do atleta aquela sensação de novo, cara, estamos voltando a conquistar, né, para tentar rumar, né, voltar aos trilhos ali da conquista, porque 2023 não é fácil você disputar 7 taças e não conquistar nada, né? Bom dia, bem-vindo, meu amigo. Bom dia, Alain, bom dia, Mauro, bom dia a todos. Vamos fazendo a inscrição, por favor, e dando like, principalmente, nesse momento, para mais pessoas ficarem sabendo que a gente está aqui ao vivo. Não tinha... A comemoração efusiva não fazia sentido, né? Mas para o Flamengo, para o contexto do Flamengo, era importante começar bem o Campeonato Carioca, fazer a melhor campanha, ou seja, cumprir o que o Flamengo, pela diferença de investimento, é a tendência sempre, né? Futebol não é uma ciência exata, por isso que a gente está aqui, por isso que a gente é apaixonado por esse esporte, mas o Flamengo tem que ser sempre muito competitivo, né? E o problema de 2023 não foi como perdeu, mas a maneira como perdeu. Então agora você vê uma equipe mais mobilizada, mais concentrada em campo, né? Mais ligada, melhor preparada também, pelo menos por enquanto, né? É aquilo que o Mauro fala, o calendário agora ele é irreal, né? O Flamengo jogou domingo, jogou sábado, muito provavelmente vai jogar no sábado de novo, né? Então é fim de semana, e isso não é a realidade da maior parte da temporada, né? Jogo de 3 em 3 dias. E aí, mas pelo menos o Flamengo está aproveitando isso melhor do que os outros, né? E impondo a sua superioridade técnica, que existe em função da sua superioridade de orçamento, né? Então, o Flamengo está se impondo no Rio de Janeiro, hoje segue uma certa lógica. Mas o legal do futebol é que não tem lógica. Lógico que quem é Flamengo quer que agora dê a lógica com mais frequência, né? Mas não necessariamente. E essa semifinal é um caso. O Flamengo vai ter que se superar. Tem vantagem do empate, o Fluminense joga sem o André, mas é um confronto precoce, né? Todo mundo imaginava esse confronto na final. E vai ter o jogo agora. Não vai ser final antecipada, já antecipo aí minha opinião antes que alguém pergunte. Para mim, é lógico que quem ganhar vai chegar como favorito. Óbvio. É o atual bicampeão, campeão da Libertadores. Se passar pelo Flamengo, vai ter se superado dificuldade, a vantagem do Flamengo, o desfalque do André e tal. Se o Flamengo ganhar, é a confirmação da boa campanha na Taça Guanabara e tal, da evolução com o Tite, do trabalho com o Tite. Então, quem vencer vai chegar como favorito, mas também não dá para dizer que é final antecipada. Eu não consigo ver assim, porque já viu muita coisa em futebol, né? Mas enfim, muita coisa pra gente falar nessa live, e eu acho que foi uma afirmação do Flamengo, né? Essa boa campanha, os números, né? Quer dizer, o time tá buscando aí um equilíbrio entre defesa, ataque, ser pouco vazado e procurar fazer muitos gols, ter uma boa média de gols. E o legal dos últimos jogos, né, tanto do Fluminense quanto do Madureira, não é aquela coisa de 300 gols perdidos para fazer 2, 3. Né? Teve um aproveitamento melhor das oportunidades. Isso é muito importante para esse time do Flamengo.
para que as coisas, quando afunilarem, quando ficarem mais difíceis, os jogos não aconteçam como muitos que aconteceram no passado, do Flamengo criar, não conseguir fazer o gol e depois o adversário com muito menos oportunidades conseguia ou vencia ou complicava o jogo para o Flamengo. Então isso aí também é outro fator muito importante.